Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e hoje eu estou aqui para te ensinar a criar um gráfico de curva ABC como este aqui. O gráfico de curva ABC, ou análise de Pareto, ou análise 80-20, é uma análise criada pelo italiano Vilfredo Pareto, daí que vem o nome de análise de Pareto, em 1897, na Itália, e o seu objetivo era estudar a distribuição de renda da população italiana. E daí ele encontrou essa proporção que 80% da renda estava concentrada em 20% da população. E isso se aplica à maioria dos negócios no Brasil também, quando a gente analisa produtos, clientes, etc. Então vamos ver como que a gente pode criar a curva ABC dentro do Power BI de uma forma dinâmica. Antes de começar, eu queria te pedir também um favor. Se eu estiver respeitando seu tempo, se eu estiver te entregando um conteúdo de qualidade, se esse conteúdo resolve o seu problema no desenvolvimento, não esquece de dar um like no vídeo, de se inscrever no nosso canal e você também vai ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá então fazer a curva ABC dentro do Power BI na prática. Então vamos lá começar a construção do nosso gráfico de Pareto. Antes da gente pôr a mão na massa e começar a desenvolver fórmulas, entende um pouquinho aqui como é que está a nossa base. Nós temos aqui uma base de vendas composta por notas fiscais e itens de notas fiscais. Aqui também a gente tem uma tabela relacionada de produtos. Basicamente o que a gente precisa para definir o Pareto é da tabela de produtos e da tabela de notas fiscais, onde eu tenho minhas vendas. Se você quiser também, você pode usar a data de emissão para analisar períodos específicos da sua análise de Pareto. Para criar um gráfico, a base do gráfico vai ser um gráfico de colunas, onde eu tenho o produto no eixo, e dentro de valores eu vou usar a medida vendas que já está criada aqui na nossa base. A medida vendas nada mais é do que a somatória do total item lá da nota fiscal item, bom? Mas a gente já parte de uma medida já previamente calculada. E o que eu quero fazer agora é analisar o acumulado, certo? O que é o Pareto? É você ir acumulando os valores aqui para chegar nos 80%. Então eu quero descobrir aqui quantos itens desses vão chegar a 80% das minhas vendas. Depois eu vou continuar somando até chegar em 95% e vou continuar somando até o final para definir os últimos 5%. Para chegar nesse gráfico, a gente vai precisar fazer algumas fórmulas. E para visualizar essas fórmulas e ficar mais fácil o entendimento, nós vamos primeiro fazer isso numa tabela. Depois a gente volta aqui no gráfico e formata esse gráfico para ficar aquele visual bonito de Pareto. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá no gráfico, só que eu vou montar em uma tabela para que a gente possa ir exibindo as fórmulas passo a passo para que você entenda o raciocínio de se chegar no Pareto. Então eu vou colocar de novo aqui o meu produto e o valor das minhas vendas. E o que eu tenho que fazer aqui também, deixar ordenado do maior para o menor. Vou aumentar um pouquinho aqui também o tamanho para facilitar a visualização. E vamos começar a criar as fórmulas. Uma das coisas que a gente vai precisar aqui então é a criação de um ranking. Como é que a gente pode criar um ranking de produtos? Eu preciso saber aqui que esse é o meu primeiro produto mais importante, esse é o segundo, esse é o terceiro, e eu vou usar esse ranking depois para poder acumular e gerar os meus valores. Então vou criar uma nova medida. Vou chamar essa medida de ranking do produto e a gente vai criar aqui, olha, cada medida passo a passo, uma fórmula de cada vez, tá? Se você já tiver prática e já se sentir confortável, você pode colocar tudo isso dentro de uma única fórmula, não precisa ficar quebrando em várias fórmulas como eu estou fazendo aqui. Então vou chamar aqui de ranking de produto e vai ser o quê? Eu vou usar a função de ranking do Power BI, que é a rankx. E vou colocar ali a tabela produto. Só que olha o que acontece se eu só jogar a tabela produto. Vou colocar aqui só produto e eu vou criar um ranking em cima de vendas. Lembra do conceito do Power BI, do contexto que ele está avaliando essa fórmula, e quando eu jogar o ranking de produto aqui dentro da tabela, ele vai mostrar o ranking igual para todo mundo.
Então olha só, por que todo mundo ficou aqui ranking 1? Porque ele está avaliando essa expressão para os produtos para cada linha dessa tabela. Então, dentro desta linha, esse produto é o número 1. Dentro desta linha, esse produto é o número 1. Dentro desta linha, o produto é o número 1. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A mesma coisa que a gente faz para acumulados ou para buscar o total. Eu preciso pegar a tabela de produtos inteira. Então, o que eu posso usar? A cláusula all. Se eu for aplicar outros filtros para poder ter uma análise de Pareto dinâmica, eu deveria usar então o all selected, porque ele vai usar a minha tabela de produtos inteira, mas respeitando os filtros que estão aplicados direto no BI. Então vamos usar aqui o all selected, e aí agora eu vou ter o ranking aqui desses produtos. Não se preocupa com esse total aqui, esse total a gente não vai usar, ele não vai ser exibido, a gente vai usar só no gráfico esse ranking. Depois do ranking, eu vou criar aqui então uma medida acumulada. O ranking é fundamental para que eu defina essa ordem de como eu vou acumular esses produtos, tá bom? E eu vou pegar então, somar na primeira linha eu quero só o primeiro valor. Na segunda linha eu quero o segundo valor mais o primeiro. Na terceira linha eu quero o terceiro mais o segundo mais o primeiro. E assim por diante. Então é a mesma regra do que a gente faz de acumulados para valores, para gráficos, para acumulados ao longo do tempo. Então vou colocar aqui, vou criar uma nova medida e eu vou chamar essa medida de acumulado. Que vai ser o quê? Como é que eu faço para colocar uma regra dentro de um cálculo? Calculate. Vou calcular o quê? As minhas vendas. Só que eu quero calcular as minhas vendas de uma forma acumulada. E aí eu vou usar uma função, então, chamada topN. Por quê? Na primeira linha, eu vou pegar o top N1. Na segunda linha, eu vou pegar o top N2. Na terceira linha, eu vou pegar o top N3. Então, quando eu pego o top N3 aqui, eu pego tudo que tem daqui para cima. Tá? Vou usar top N para fazer o acumulado dessa vez. Top N de qual? Quantos itens eu vou pegar? Lembra que eu vou executar isso para cada linha da minha visualização. Então, eu vou usar o ranking, aquela coluna que a gente acabou de criar. Lembrando que eu também não preciso exibir essa coluna, ela só está aqui para você entender. Então, eu vou buscar aqui o ranking do produto, dentro do top N. A segunda opção, qual é a tabela que eu preciso carregar? E aí eu vou usar de novo a produto. E aí, mais uma vez, vou usar a produto só ou eu preciso colocar o all? Quando eu avaliar essa expressão, ela vai avaliar para cada linha da tabela. Então eu, de novo, preciso do all selected da tabela de produto para que eu pegue sempre a tabela de produto inteira. Vou avaliar aqui as minhas vendas. Em qual ordem? Aí é a ordem da venda. Lembra que eu estou usando aqui o top N, o ranking de produtos, ele está definindo quantos itens eu vou pegar. Agora, em qual ordem? E aí eu vou definir então a ordem. Se eu estou fazendo a minha coluna de vendas, eu vou usar a ordem descendente, porque eu vou pegar do maior valor de vendas para o menor valor de vendas. Ok? Fecho aqui. E eu vou mostrar então como é que aparece agora este acumulado. Então a primeira linha, né, os 39 mil, segunda linha 67 mil, que é a soma dos 27 mais os 39, e assim por diante até eu ter o meu valor total. E o que mais que eu preciso agora para conseguir chegar nesse valor? Eu não preciso do acumulado valor, eu preciso do percentual acumulado. Então eu quero dizer que esse valor aqui é x%, o segundo valor mais o primeiro corresponde a x% para eu chegar nos 80% do Pareto. Okay? Então eu vou trocar aqui, vou usar a mesma fórmula, vou chamar de percentual acumulado. E como é que eu faço para pegar o percentual deste valor em relação ao valor total? Então eu vou simplesmente dividir pelo total. E aí você já sabe como é que cria um total. Vamos lá. Eu vou criar aqui então um SumX da minha tabela All Selected, produto, e vou usar a minha medida que já está pronta, vendas. E aí é só formatar o percentual acumulado. Venho aqui, clico na medida, clico no percentual e eu vou ter essa medida formatada então como percentual. A gente está quase chegando lá, a gente já tem o valor aqui para produzir o gráfico
E agora eu só preciso definir as classes aqui para definir o que é A, o que é B e o que é C. Como é que a gente faz? Uma fórmula simples. Vou colocar aqui mais uma vez uma nova medida e vou chamar aqui de classe ABC. Ou seja, já está quase pronto o nosso Pareto. Depois é só voltar para o gráfico e mostrar isso de uma forma gráfica. Vou chamar aqui de classe ABC, que vai ser igual a quê? Um C, percentual acumulado, menor ou igual a 0,8 de 80%, ponto e vírgula. Se for menor que 80, eu vou classificar ele como A. Se for maior que 80, eu tenho que ter um novo if aqui, porque eu tenho mais dois valores. E aí eu vou colocar de novo se o acumulado, percentual acumulado, for menor ou igual a 0,95, ponto e vírgula. Aí eu tenho aqui o valor verdadeiro, então ele vai ser B. Se não, ele vai ser C. Fecho aqui então o meu if. Não coloquei o último parênteses aqui, ele coloca automaticamente. Quando a gente esquece de colocar o último parênteses, ele coloca automaticamente. No final aqui eu deixei um ponto e vírgula a mais também, vamos corrigir a fórmula, tirando ponto e vírgula. E aí eu tenho aqui a minha classe ABC. Vou colocar aqui então, classe ABC também dentro da tabela. E a gente vai ver que eu já tenho aqui todas as informações que eu preciso para fazer o gráfico de Pareto. Então, até chegar em 80%, ele é A. Passou de 80%, ele passa para B. Passou de 95%, ele passa para C. E aí eu tenho todos os dados do Pareto. O que a gente vai fazer então? Vou voltar para o meu gráfico e agora eu preciso inserir aquela linha onde eu vou mostrar o percentual acumulado. Esse gráfico aqui é um gráfico de colunas, ele não permite que eu coloque uma linha. Tenho que mudar o tipo de gráfico aqui. Vou usar o gráfico de colunas empilhadas e linhas. Troquei o gráfico, ele permanece exatamente igual, só que eu tenho a opção agora de colocar a linha. E aí eu vou colocar o percentual acumulado aqui dentro da linha. Automaticamente ele já faz o ajuste aqui do eixo de uma medida, do eixo da outra medida. Então agora aqui eu já tenho a minha formatação aqui, o que é o meu Pareto. Eu precisava colocar aqui também uma linha de referência. Eu quero saber aqui, colocar uma linha de referência de 80% para saber quando a minha linha cruzou e uma linha de referência de 95% também para saber quando a minha linha cruzou, né, que os produtos a partir dali são categoria C. Nesse gráfico eu não tenho aqui aquela opção de colocar as análises, então eu preciso inserir um valor através de uma fórmula. Posso criar uma medida também para criar fórmulas constante. Então vamos lá, eu vou colocar agora 80% é igual a 0,8 de 80%, tá? E eu vou colocar aqui também uma nova medida, que eu vou chamar ela de 95%, que vai só determinar a minha linha de 95% também. (0,95). Para ficar bacaninha aqui também, eu vou formatar essas duas medidas como percentual. E vou colocar aqui dentro das linhas do meu gráfico. 80% e 95%. Pronto, está quase lá o meu gráfico de Pareto, mas vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Essas linhas aqui elas são referências, elas estão chamando muito atenção. Então eu vou formatar essa linha para que ela chame um pouquinho menos atenção, vou deixar ela mais clara e pontilhada. Venho aqui então na formatação do gráfico, em formas, personalizar séries, e quando eu abro o personalizar séries, ele vai abrir para mim cada série aqui para que eu possa personalizar essa série. Eu vou deixar ela então aqui, olha, um pouquinho mais clara e vou escolher aqui que ao invés de sólido, ele vai ser um tracejado. Resolvi aqui a primeira. Vou formatar aqui também a de 95%. Mesmo esquema, eu vou colocar aqui 2 e vou definir aqui como tracejado. Então, minhas duas linhas já estão ok. E a última formatação que eu vou fazer é de cores, né? Eu não preciso ter cores diferentes aqui nas linhas de referência. Então, volta lá para cima, cores dos dados. Aqui a gente tem as cores das linhas e depois aqui a cor padrão das colunas. Vamos primeiro trabalhar aqui o 80% e 95%. Eu vou colocar um cinza aqui,
mais clarinho, para ficar bem discreto, uma linha aqui e um cinza clarinho aqui também para ficar discreto, a linha de 95%. E agora falta o quê? Eu queria colocar uma cor diferente aqui para essas colunas que fazem parte do grupo A. Uma cor diferente das colunas que fazem parte do grupo B, até onde ele cruza aqui, e uma cor diferente para as colunas do tipo C. Então vamos entrar aqui na cor padrão da coluna. Então vamos criar aqui a nossa formatação condicional agora. Eu vou precisar de uma regra para definir, através dos percentuais, qual é a minha formatação. Então lembra que a gente vai classificar aqui, vai formatar através desta linha aqui, né? Quando ela acumular e chegar a 80, ele é A. Passou de 80, ele é B. Passou de 95, ele é C. Então eu vou ter que criar uma formatação condicional aqui através de regras. E aqui eu vou definir, então, o meu percentual acumulado como a minha coluna referência aqui para fazer a formatação condicional. Ela começa do zero, percentual, então o primeiro valor aqui, né, ele vai estar começando do zero, percentual menor que 0,8. Aí eu deixo como número e eu vou definir aqui que o valor mais escuro, né, minha classificação A. Vou criar uma nova regra, depois de 0,8 maior ou igual a 80% e menor ou igual a 0,95. Vou definir aqui a minha segunda cor, um azul mais clarinho. E a terceira regra, se ele for maior que 0,95 e menor que, aí eu vou colocar aqui 100 e porcentagem. E eu não posso esquecer aqui que eu estou usando porcentagem só no primeiro e o último número. Então aqui eu também tenho que definir como número e como número para funcionar. E eu tenho aqui então a minha formatação. As barras mais escuras são A, depois eu tenho B e depois eu tenho C na minha visualização. Se eu quiser ainda classificar e mostrar aqui, é só eu trazer a minha classificação agora lá para a dica de ferramenta. Então eu vou trazer a minha classe ABC aqui na dica de ferramenta. Quando eu passar o mouse sobre cada coluna, ele vai me mostrar qual é a classe ABC de cada produto. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que isso te ajude a construir classificações ABC dentro do seu BI.